Abre comigo em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios. A gente falou nas nossas últimos episódios, a gente está falando sobre o ensino da palavra. A gente está nessa série falando sobre vida de devoção e comunhão, sobre a nossa vida devocional a Deus, a importância da nossa vida devocional. Nos 2 últimos episódios nós falamos sobre o estudo da palavra, sobre nós valorizarmos a palavra, falamos sobre Apolo, no nosso último episódio. E hoje eu quero ver com você sobre, título da minha mensagem, meditação, o caminho do coração. A importância de nós meditarmos na palavra. Como isso é bom para nós, a gente vai ver isso biblicamente. Eu pedi para você abrir em Provérbios capítulo 4, deixa eu só lembrar você que o devocional é a prática de reservar um tempo para comungar, para ter relacionamento com Deus consistentemente. Consistentemente, por meio da oração e da sua palavra, possibilitando assim uma experiência espiritual que nutre, fortalece e revigora. Por que tem muita gente fraca na fé? Porque não tem reservado um tempo consistentemente para ouvir de Deus, para falar com Deus, para meditar na presença de Deus. E a gente está falando sobre isso, sobre essa importância. Provérbios capítulo 4, a gente começa identificando algumas palavras-chave que no seu tempo devocional, leia novamente Provérbios capítulo 4 essa semana. Eu vou saltar aqui alguns versículos, mas eu consigo identificar aqui algumas palavras-chave que eu vou pedir para você no seu tempo com Deus, marcar sua Bíblia, circular sua Bíblia nessas palavras. Por exemplo, no versículo 1 a Bíblia fala para escutar e estar atento a Deus. Sobre não abandonar o ensino, no versículo 2. No versículo 4 fala para reter as palavras e guardar os mandamentos. No versículo 5 fala para adquirir sabedoria e entendimento. Olha só o versículo 6, diz: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça na sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Aí Salomão continua, versículo 10, ele diz: escute e aceite essas palavras. No versículo 12, ele diz: anda por elas. No versículo 13, Salomão fala: retenha a instrução e guarde a instrução. Vamos pular para o 20. No 20 ele diz assim: meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Por quê? De tudo isso que Salomão falou, sobre guardar, sobre reter, sobre praticar, sobre andar, ele fala: porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. E aqui, gente, está descrito o processo de meditação que Deus espera de nós. Todo o capítulo 4, ele vai falar sobre esse processo. No verso 21, ele fala isso: não deixe apartar dos seus olhos e guarda no mais íntimo do seu coração. Ou seja, a meditação, ela é o caminho para o coração. Quando a gente fala de meditação, a gente está falando das coisas do coração. E eu acho interessante como Salomão, ele compara todo esse processo de meditação com um medicamento como a saúde. Aliás, a palavra meditação, ela poderia estar relacionada com essa palavra, com medicamento, com saúde. Meditação significa pensar de forma a se tornar saudável. Aí a minha pergunta é: no que nós temos pensado? Porque tem coisa que a gente vai pensar que não vai trazer saúde para a nossa vida.
A meditação que o Salomão está deixando aqui para a gente é: pensa na palavra, medita na palavra. E essa palavra vai ser saúde para você. Agora, tem palavra que não é saúde para nós. Tem palavra que é veneno para nós. E quantas vezes a gente fica meditando naquela palavra? É ou não é? Satanás vem e só joga um pensamento na sua cabeça. É normal do ser humano pensar. Quem é que pensa aí? Aleluia, todo mundo pensa. É normal do ser humano pensar. Você tem uma alma. A gente pode usar a nossa alma. O problema é quando o nosso espírito não está dominando a nossa alma. Quando o nosso espírito não é mais forte do que a nossa alma, porque de repente vem um ataque do inimigo sobre a nossa mente. Se o nosso espírito estiver fortalecido com a palavra, o espírito vai pegar e vai falar assim: opa, segura aí por favor. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, no verso 7, assim como ele é, assim como ele pensa, assim ele é. E a palavra pensar ali é agir como um porteiro. Olha só que interessante. Ou seja, na sua alma, você pode abrir a porta do seu coração para que coisas entrem, ou você pode fechar a porta do seu coração para que coisas não entrem. Então eu e você precisamos pensar na coisa certa. Se a gente for falar sobre a palavra meditação, eu gosto de usar aqui os 5 P's. E meditação pode significar pause para ponderar na passagem. E então pratique no poder do Espírito. Pause para pensar. Pause para ponderar numa passagem. E então pratique no poder do Espírito. Eu quero lembrar a você algumas coisas que vão facilitar a nossa meditação. Uma dessas coisas, gente, e a gente começa fazendo isso na nossa vida devocional. Não pegue para meditar em qualquer lugar. Claro que você pode. Se você estiver bem treinado, você consegue. Sabe aquela pessoa assim que você está no meio do vulco-vulco, a pessoa está ali. Ela consegue manter o pensamento. Você às vezes fala com ela e ela nem te responde, porque ela está tão focada. Gente, tem que ser mestre Jedi nisso aí. Aleluia. Tem que ser Yoda. Aleluia. Para poder estar ali no shopping. Estou meditando dentro do shopping. Aquele negócio passa para cá. Segurança passa para lá de carrinho. Não sei o que lá. Vem um cachorrinho, passa por você. Primeira coisa que eu quero falar para você é: encontre um lugar tranquilo para meditar. Não apresse o encontro. Isso aqui é vital para a nossa vida, gente. Não apresse o encontro. Sabe, muitas vezes a gente até vem para a igreja, a gente já vem com tempo determinado. Ela é, opa, segura aí. A gente já vem com tempo determinado. Baixa um pouquinho aí, está mais alto aí do que aqui. A gente já vem com tempo determinado. Eu já venho com tempo para chegar na igreja, para já sair da igreja. E eu já estou pensando em como é que eu tenho que sair da igreja, porque eu tenho 1 milhão de compromissos. A gente não pode fazer isso com Deus, gente. Eu e você precisamos gastar tempo na presença de Deus e não apressar o encontro. Um devocional é um tempo entre você e Deus. Lembra, a gente deixou aí disponível, se você ainda não pecou, se você ainda não pecou não, se você ainda não pegou, pega uma plaquinha. O ano de 2025 aqui na Academia da Fé é o ano de encontrar o nosso lugar secreto. Então pega essa plaquinha lá, pegue quantas você quiser e bote na hora que você for fazer o seu devocional. Se você for fazer, por exemplo, no seu quarto, bota lá no quartinho: estou tendo o meu tempo devocional com Deus. Lembra do Salmo 46, verso 10, que nos lembra: aquietem-se e saibam. Aquietem-se e saibam. Essa palavra saber aqui, a gente já falou sobre ela, é conhecer por experiência. Não é ouvir falar. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ou seja, Deus quer com que você o conheça. Deus não quer com que você saiba acerca dele. Deus quer com que você tenha uma experiência com ele. Aquietem-se. Procura um lugar tranquilo. Aquieta a tua alma das preocupações. Entrega a tua ansiedade para ele. Fala: eu vou agora nessa meia hora eu vou sentar aqui e a minha preocupação vai ficar lá do lado de fora. Porque, gente, pode deixar do lado de fora que quando você sai desse momento com Deus, você sai resolvido. A preocupação vai ficar do lado de fora. Mas aí você sai e você fala: ih, já não é mais minha preocupação. Agora já entreguei para Deus. Rodando a preocupação.
agora você tem outro dono, pode correr para Ele. É isso que eu preciso, gente, nesse tempo devocional com Deus. Comece, talvez com uma adoração a Deus, louve a Deus, comece louvando a Deus. Comece lembrando quem Deus é. Comece lembrando do caráter de Deus. Adore, dê boas-vindas ao Espírito Santo. Ele está dentro de você. Agora você vai falar: Espírito Santo, bem-vindo nesse nosso momento particular. Vamos junto nessa. A gente tem até um EP. A gente tem um EP chamado Lugar de Encontro, lá no Spotify. Se você quiser, nas minhas notas o link está lá, mas o QR Code está aqui também, para você colocar uma musiquinha de fundo. Tem gente que gosta, eu gosto, para mim me ajuda. Tem gente que atrapalha, né? Gosta de ficar mais no silêncio, mas para mim ajuda muito. A gente tem um EP da igreja com as músicas que a gente canta, só devocional, só para você colocar lá uma horinha, para você colocar, relaxar na presença de Deus. Música certa ajuda, gente, facilita. A outra coisa que a gente precisa é, se a gente não vai apressar o encontro e a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia para que a gente possa entender a Bíblia. Não sei se você está fazendo o seu devocional, mas a gente tem aí o nosso plano de leitura bíblica. Pegue o plano de leitura. Uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas: tente não fazer devocional com versículo solto, porque no versículo solto você pode dizer o que você quiser daquele versículo. Aproveite a sua leitura bíblica para fazer o seu devocional com aquela leitura. Você vai ver Levíticos capítulo 2. Jesus, o que vai sair de Levítico capítulo 2? Gente, Levítico é um livro maravilhoso. Sabe por quê? Porque Levítico mostra como um Deus santo quer se relacionar com o povo. Levíticos nos mostra como um Deus santo espera que seja a adoração de um povo para Ele. Então o livro de Levítico é um livro de adoração, é um livro de relacionamento. É claro, tem muita regra, é sangue para cá, é sacrifício para lá, mas faz parte de tudo que era sombra. Porque se a gente for olhar para Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus é a mesma coisa. É aquilo que nos dá o direito de nós termos acesso a Deus. Ou seja, a gente não adora a Deus da nossa maneira, a gente adora a Deus através da maneira bíblica, e é sempre através de Jesus. Sempre. Então leia para entender. Leia a Bíblia numa versão que você possa entender. Talvez você traga uma versão para você fazer a sua leitura normal, mas tem uma outra Bíblia. Tem uma Bíblia numa linguagem mais fácil, uma nova tradução na linguagem de hoje, uma Bíblia mensagem, que vai explicar um pouquinho mais aquele contexto, para poder facilitar no seu devocional. Eu também deixei, está aí nas minhas notas aqui, para você que está acompanhando. Você também tem lá um plano de leitura, né? Uma outra coisa que eu fiz, e eu estou fazendo isso, eu já fiz de Efésios, e vou deixar aqui. Se você, domingo de noite a gente está falando sobre o livro de Efésios. Eu comecei a escrever um manual chamado Vida Devocional, estudando a Bíblia livro a livro. Comecei por Efésios, porque a gente está tratando de Efésios domingo de noite, mas já fiz Gênesis e Êxodo. Então isso aí vai sair depois, me dá um tempo, são 66 livros, aleluia. Mas já fiz de Efésios, ou seja, você vai ler lá o contexto do livro, rapidinho. Depois você vai ver o que o livro quer dizer, e vai ter algumas perguntas básicas para você fazer o texto. Você está lendo lá, por exemplo, Gênesis 22, e Gênesis 22 vai falar sobre um sacrifício, vai falar sobre o cordeiro. Aí talvez eu bote lá uma perguntinha: quem é o cordeiro? Quem você acha que é esse cordeiro? O que esse cordeiro tipifica? Por isso que é importante você ler a Bíblia toda, porque Gênesis 22 não vai fazer sentido se você não entender Hebreus, se você não entender que aquele sacrifício é Jesus, se você não entender que lá João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência a todo aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então eu fiz, está lá, você já pode baixar o livro, a carta aos Efésios, para que te ajude. Você vai perguntar o texto, o que o texto está falando? Qual o contexto do texto? O que está acontecendo por trás da mensagem?
Lembra que a gente viu que ler a Bíblia não é difícil. A gente leu uma citação dizendo que muitas vezes nós somos preguiçosos. Que a gente quer rápido. Eu gosto de devocional de versículo solto porque é rápido. Mas aí eu não entendo o contexto, não entendo o que está sendo dito antes do versículo, depois do versículo, para eu entender o que realmente o autor quer dizer. Eu já falei isso, tem lá no meu blog um curso sobre paixão pela palavra, interpretação bíblica, vale muito a pena você estudar. Qual é o impacto da palavra de Deus na nossa vida, gente? Quando a gente estuda. Olha só que interessante. Um estudo feito em 2001, e americano gosta de estatística, né? No Centro de Engajamento Bíblico no Colorado, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com aproximadamente 400 mil evangélicos. E o que eles descobriram? Num período de um ano, se não me engano, 8 anos, eles descobriram que a vida de alguém que se envolve com as Escrituras, presta atenção, 4 ou vezes mais por semana. Não é uma, não é 2, não é 3, 4 vezes ou mais. E eles chegaram à conclusão que se você pega as Escrituras 1 a 3 vezes, não tem quase nenhum impacto na vida da pessoa. Mas a partir de 4 vezes na semana, olha só o que acontece. Olha só o que diminui. Diminui na vida do cristão. Experimentar medo ou ansiedade diminui em 14%. Pensar sobre outros de maneira agressiva diminui 18%. O manuseio incorreto da comida e das finanças diminui em 20%. Negligenciar a família diminui em 26%. Dificuldade em se perdoar diminui em 26%. Fofocar e mentir diminui em 28%. Solidão diminui em 30%. Dificuldade de perdoar outros diminui em 31%. Se sentir desencorajado diminui em 31%. Surtos de raiva caem em 32%. Pensar de maneira destrutiva sobre si e sobre outros diminui 32%. 4 vezes na semana, lendo a Bíblia. Amargura nos relacionamentos diminui 40%. Sentir que não conseguem agradar a Deus diminui 44%. Vício em jogos diminui 45%. Alcoolismo reduz em 57%. Estagnação espiritual diminui 60%. Outro dia me perguntaram, pastor, como é que eu faço para ter uma vida devocional com Deus que anda para frente? É só se envolver com Deus. Porque a gente fala que muitas vezes a gente se envolve com Deus, mas para no meio do caminho. É não parar no meio do caminho, é não parar no processo. E quando a gente pega pelo menos 4 vezes na semana, essa estagnação espiritual diminui em 60%. Exposição à pornografia reduz em 61%. Sexo fora do casamento cai em 68%. Agora olha só o que aumenta. Compartilhar a fé, evangelismo, aumenta 228%. Discipular outros aumenta 231%. Memorizar as escrituras aumenta 407%. Presta atenção, dar financeiramente à igreja aumenta 416%. Uma pesquisa feita com 400 mil evangélicos nos Estados Unidos. Então, gente, o poder de nós lermos as escrituras e nós meditarmos nela. Olha só o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, abre aí comigo. Filipenses, no capítulo 4. Verso 8 e no verso 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é o que Salomão está falando, que era saúde para nós. É ocupar o nosso pensamento com essas coisas. Ele diz assim no verso 9: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Como é que eu e você vamos experimentar aquilo que Deus espera com que a gente experimente? Gastando tempo com a palavra, meditando na palavra. Colossenses capítulo 3, vai um pouquinho mais para frente. Verso 1 e verso 2. Diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem. Lembra que a gente falou que estudar a Bíblia não é difícil. É preciso que a gente busque. Mateus vai nos lembrar para colocar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Paulo está dizendo aqui, se vocês foram ressuscitados, se vocês nasceram de novo, se vocês experimentaram o poder do céu, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pensem nas coisas do alto. Tenham o costume de pensar nas coisas de Deus, gente. Imagina, a gente é tão bombardeado por notícias, por pensamentos desse mundo, que a gente precisa sair de casa já no poder do Espírito Santo, já blindado. Efésios capítulo 6, no verso 10, diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vestir toda a armadura de Deus. É muito importante com que a gente já tenha esse pensamento do céu quando a gente for para o mundo em trevas. É muito importante, porque isso é descanso para a nossa alma. Hebreus capítulo 3, vamos um pouquinho mais para frente. Hebreus no capítulo 3. Hebreus no capítulo 3, verso 1. E aqui o escritor de Hebreus, ele fala, por isso, santos irmãos, vocês que são o quê? Participantes. Ele não está falando vocês que conhecem Jesus, vocês que sabem acerca de Jesus, ele está falando vocês que são participantes da vocação celestial. Considerem atentamente. E a expressão considerem atentamente é fixem a sua atenção, observem cuidadosamente, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus. Então, quando a gente estiver meditando na palavra, não dá para a gente apressar. O escritor de Hebreus está falando assim, foca nele. Mas como é que eu vou focar nele? Eu preciso observar, eu preciso prestar atenção cuidadosamente naquilo que eu estou pensando. Eu quero falar sobre 3 características básicas da meditação. A primeira dela é que o processo de meditação é como um processo de mastigação. Uma vez eu me lembro, meu sobrinho estava lá em casa, e aí o objetivo dele, a gente botou a mesa do almoço, para todo mundo almoçar junto, mas ele queria jogar o videogame no celular com os amigos, à distância. Mas ele engoliu comida. Quem aí vai para restaurante chique? Aleluia. Você já foi no restaurante chique? Aleluia. Você paga o olho da cara para comer em 10 minutos. Não, você senta. Você senta. Você pega aquele bifão do Grand Steak. Aleluia. Glória a Deus. E o serviço ali, eu vou fazer o merchan. Aleluia. O serviço ali é excelente. O cara vem trazendo com alegria, né? Ele não está chateado porque está trabalhando. Porque quando o garçom está chateado porque está trabalhando, chateia a gente que está ali comendo. É ou não é? Você fica até meio, caramba, o cara está chateado de comer aqui, será que a comida é boa mesmo? Aí você vai lá, come aquele bifinho, coisa e tal, daqui a pouco traz um outro, e você vai devagar. Ei, aquilo que é caro, você não engole, você delicia. É igual antigamente, a gente não cresceu com muito dinheiro, quando dava para comprar Danete. Gente, na época que Danete era bom, né? Você não enfiava o Danete na boca. Você pegava a menor colherzinha, botava na boca e vinha, ainda tinha resquício de Danete na colher, né? Você vinha tirando aos pouquinhos. Uma colher dava para 3 vezes.
porque você queria deliciar com o negócio é caro, eu não tenho tempo todo. Agora pensa na palavra de Deus, gente, que é algo maravilhoso que você tem. Eu não posso comer a palavra de Deus rapidinho, eu não vou me deliciar com ela. Olha só essa frase: quanto mais você mastiga, melhor você degusta. O processo de meditação é como um processo de mastigação. Como é que eu faço? Eu estou fazendo a minha leitura diária. Outro dia eu estava até conversando com o Lu, estava vindo ali por Êxodo, aí estava ali, chegou nos sacerdotes, veste dos sacerdotes. Ali eu parei e comecei a ver a veste dos sacerdotes. Aí comecei a lembrar que na veste dos sacerdotes também tinha lá em Levítico. Aí fui lá para Levítico, aí vi a veste do sacerdote, porque é tanto detalhe, e o detalhe é tão cristocêntrico, sabe, aponta tanto para Jesus, que eu tive que parar ali, e eu comecei a pensar, a veste tem que ser assim, tem que ser assado, vai ter uma mitra, turbante na cabeça. Olha só que interessante, aquele turbante na cabeça tinha uma placa de ouro, e a placa de ouro dizia, santificado ao Senhor. O que isso diz para a minha vida quando eu vejo que os sacerdotes tinham algo na cabeça escrito santificado ao Senhor? E 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, me lembra que eu e você somos sacerdotes reais. Isso quer me dizer que a minha mentalidade, ela tem que ser santificada ao Senhor. Eu tenho que caminhar na minha vida sabendo que está escrito na minha testa, sou crente sim. Não dá mais para esconder, gente. Não é mais tempo da gente ser crente 007. Que as pessoas no seu trabalho não sabem que você é crente por causa do seu posicionamento. Eu tenho que andar com essa mitra e essa placa aqui dizendo assim, santificado. Eu sou sim separado para Jesus. Então meditação, gente, fala de ponderar. Lembra que a gente falou pausar para ponderar? Meditação fala de ponderar. Revisitar os seus pensamentos na palavra. Meditação é o processo do alimento de Deus para a nossa alma. Como é que a gente alimenta a nossa alma? Não é com uma leitura rápida da Bíblia. Não é com uma leitura rápida da Bíblia. E muitas vezes você tem que fazer o seu horário. Você sabe que muitas vezes eu trabalhava num lugar na Praia do Flamengo. Lembro do prédio, Praia do Flamengo 200. Fui trabalhar lá de frente para a praia, glória a Deus, maravilha. Aí eu tinha 1 hora de almoço, tirava 15 minutos, 45 minutos, ou eu me trancava no banheiro, ou eu ia para frente da praia. Mas era o tempo que eu tinha. Então o que eu fazia? Em 45 minutos, eu gastava tempo com Deus, orava, levava a minha Bíblia, e passava o meu tempo com Deus. Então a gente precisa se programar para isso. Mastigar, por exemplo, gente, um pensamento divino, deliberada e diligentemente, é um processo. Não é algo que tem que ser feito rápido, é um processo. Você vai comendo aquela palavra, vai lendo aquele texto, daqui a pouco um texto fala com você, um versículo fala com você. Para naquele versículo e pergunta ao versículo, conversa com o versículo. Que habilitado pelo Espírito Santo, nosso santificador e mestre, fornece o elo vital entre a teoria e a ação. Entre a palavra de Deus no papel e a palavra de Deus na nossa vida. Tem muita gente que não consegue praticar a palavra porque não está meditando na palavra. Que praticar a palavra é tão difícil porque não está se enchendo da palavra. Quanto mais... vamos pensar, por outro lado, naquele pensamento positivo. Aí você chega lá no seu trabalho, o seu chefe bota um montão de coisa na sua mesa. Você sabe muito bem que se você vira para aquele montão de papel na sua mesa, você fala assim, não consigo. Você não vai conseguir nunca. Agora, se você chega lá, estou falando de processo natural, não estou falando de espiritual não. Você chega lá e fala, hoje essa pilha vai sair da minha mesa. É hoje que eu vou dar cabo dessa papelada toda. E você continua. Ao longo do tempo, você sabe que o seu corpo foi criado para responder esse tipo de estímulo. É por isso que os coaches estão ficando famosos, porque o seu corpo foi criado para responder a isso. Agora pensa no que a palavra de Deus fala para te impulsionar a viver o que Deus pode fazer você viver.
É por isso que a confissão da palavra, presta atenção, confissão da verdade não é pensamento positivo. O pensamento positivo não te dá certeza de nada. Agora, a palavra te dá a certeza de tudo aquilo que Deus vira para você e Ele fala, você pode fazer. Quando você sente aquilo no coração e percebe aquilo no coração, é uma palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Na confissão positiva, você é dependente de você mesmo. Agora, na confissão da verdade, eu dependo de Deus, porque foi Ele que fez a promessa. Então Ele me ajuda. Então eu preciso estar cheio dos pensamentos de Deus, cheio da verdade de Deus. Eu gosto dessa citação que eu vou botar aqui do Spurgeon. Ele diz o seguinte: você tem um gosto espiritual, caro ouvinte? Uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é prová-la. Ouvir a palavra é muitas vezes abençoado, mas prová-la é algo mais interior e espiritual. É o desfrute da verdade nas partes mais íntimas do nosso ser. Ó, que todos nós fôssemos tão afeiçoados à palavra, quanto os antigos místicos. A palavra místico aqui, são pessoas que experimentam o sobrenatural de Deus no seu dia a dia. Aliás, você experimenta o sobrenatural de Deus no seu dia a dia? Então você seria considerado um místico. Então ele diz aqui, quanto aos antigos místicos que ruminavam a meditação até que se engordassem com a palavra do Senhor e as suas almas se fortalecessem no amor divino. Tenho certeza disso. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você a amará. Por isso é que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Ele não está falando de um amor eros, um amor filéu. Ele está falando do amor ágape, o amor a Deus, o amor de Deus nos homens. Porque as pessoas vão parar de se alimentar do amor de Deus. O que alimenta a nossa vida com Deus? O amor de Deus. O amor de Deus nos dá chama para a gente amá-lo. João vai dizer isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é isso que Spurgeon está dizendo, quanto mais eu me alimento do amor de Deus, mais eu consigo responder ao amor dEle, mais eu quero passar tempo com Ele, mais eu quero responder aquilo que Ele coloca no meu coração. A segunda característica da meditação é que meditar também significa estar atento ao que Deus diz. Então a gente já falou para não apressar o encontro. Por quê? Nesse encontro Deus vai falar com você. Quem está me ouvindo? Deus vai falar com você. Espere Deus falar com você. Olha só. Meditação cristã é simplesmente uma atenção amorosa a Deus. Envolve o nosso amor, gente. A gente nunca vai gastar tempo com aquilo que a gente não ama. A gente gasta tempo com prazer naquilo que a gente ama. Eu peguei uma citação de um teólogo francês chamado François Fenelon, e ele diz o seguinte: fique em silêncio e ouça Deus. Fique em silêncio e ouça a Deus. Gente, eu estou te dando aqui chaves básicas, sabe? É o básico do básico da meditação. Não apresse o seu encontro. Espere Deus falar com você. François Fenelon, ele diz, fique em silêncio e ouça Deus. Deixe o seu coração estar em tal estado de preparação, que o seu espírito possa imprimir em você virtudes que o satisfarão. Ele está falando da nossa união com o Espírito Santo. Deixe tudo dentro de você escutá-lo. Esse silêncio de todo afeto exterior e terrestre e dos pensamentos humanos dentro de nós é essencial, se quisermos ouvir a sua voz. Ele está falando, a gente tem que colocar em silêncio tudo aquilo que é natural na nossa vida, para que a gente possa ouvir mais a voz de Deus. Gente, ouvir a voz de Deus é crucial para a vida do crente. Tanto que Romanos vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o mundo vai jogar para você, vai dizer, não, você não é. Você é um pobre, miserável, pecador, perdedor. E Deus vai dizer assim, mas eu mudei a sua condição. Eu mudei essa natureza. Agora você é um filho. Eu te justifiquei. Eu te santifiquei. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que fala com o nosso espírito. Então nós precisamos de tempo para ouvir
a Deus. Meditar, gente, nos dá a habilidade de melhor ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua palavra. Minha pergunta é: o que é que a gente tem ouvido? Eu peguei aqui um texto que eu achei bem engraçado sobre a importância da comunicação. Aí o presidente da companhia passa uma mensagem para o diretor e diz assim: na próxima sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley estará passando por essa área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno. Se chover, não veremos o raro espetáculo a olho nu. Aí o diretor pega e passa essa mensagem para o gerente. A pedido do presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com um capacete, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, que ocorre a cada 78 anos, a olho nu. Aí o gerente passa para o supervisor. A convite do nosso querido presidente, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu na fábrica, estando usando apenas capacete, quando irá explicar o fenômeno da chuva para os seguranças no pátio. Aí o supervisor passa para o chefe. Todo mundo nu. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o manda-chuva do presidente, o senhor Halley, estará lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, o que ocorre a cada 78 anos, por motivo de segurança, coloque o capacete. Aí o chefe vai e afixa no mural do refeitório para todos os funcionários: nessa sexta-feira, o presidente fará 78 anos. A festa será às 17 horas no pátio da fábrica. Vão estar lá Bill Halley e os seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete. O espetáculo vai rolar mesmo que chova, porque a banda é um fenômeno. A minha pergunta é: como é que a gente tem ouvido? Você já brincou de, como é que chama? Telefone sem fio. Qual é o negócio do telefone sem fio? É dar ruim. Por quê? Você tem que falar rápido. E quando a gente presta atenção nisso, quando a gente apressa o encontro, a gente ouve errado. E se a gente ouve errado, a gente medita errado. Se a gente medita errado, a gente crê errado. E se a gente crê errado, a gente vive errado. Então não apresse o encontro. Ouça, gaste tempo para ouvir o que Deus quer falar. E a terceira e última característica é que quando a gente pratica essa disciplina da meditação cristã, a gente não pratica como aquela meditação oriental. A meditação oriental é uma técnica. Para quê? Para esvaziamento da alma, esvaziamento da mente. Eu vou me sentir em zen. A meditação cristã é o contrário. A meditação cristã não é esvaziamento. A meditação cristã é enchimento. É o enchimento da verdade. É importante notar que a meditação cristã não é uma técnica. É parte da nossa comunhão com Deus. Então você não está fazendo uma técnica para poder melhorar a sua vida. Eu vou fazer meditação para que eu me sinta melhor. Eu vou fazer uma meditação aqui para que as coisas se resolvam na minha vida. Não, você faz meditação para você ter relacionamento com Deus. Toda a base é relacionamento. E então a meditação cristã, ela se concentra em preencher a mente com uma consciência da presença de Deus. Ela reconhece a Sagrada Escritura como única verdade que firma as nossas vidas. Então a gente não faz meditação em qualquer coisa, a gente faz meditação na palavra de Deus. A gente incentiva a pessoa a entender e identificar a realidade de Deus. A meditação cristã é o nível mais alto de encontro com Deus. Ela depende do Espírito para realizar os propósitos de Deus dentro de nós. Ela resulta, e a gente vai ver isso,
dos nossos próximos episódios resulta em um ganho da nossa verdadeira identidade em Cristo. E é isso que a gente está estudando domingo de noite. Tema da mensagem: identidade, nossa nova realidade em Cristo. O que a gente está fazendo? A gente está estudando a palavra, te incentivando a você voltar para casa e meditar nos textos, porque quando você medita no texto, a meditação é o caminho para o coração. E muda tudo, gente, quando sai apenas de conhecimento mental para ser uma realidade no nosso coração. Muda tudo. A W. Tozer, um teólogo, ele diz assim: percepção levará à audição divina. Acreditar em Deus e nunca ouvir Deus é o que a religiosidade significa. Somente o homem separado. O que ele está falando dessa separação? Não é um homem especial, é aquele primeiro tópico. É o homem que encontra um lugar para ouvir a voz de Deus. Esse é o homem que se separa. Somente o homem separado ouvirá com clareza a voz de Deus. A separação deve ser de todas as vozes e ruídos do lado de fora. Todas as outras vozes devem ser postas de lado para que a voz de Deus possa ser claramente ouvida pelo homem de Deus. Eu gosto dessa citação do 12, porque ele fala da gente ouvir a voz de maneira clara. Sabe quando você ainda não conhece a pessoa e ela ainda parece a voz de alguém e você ouve? Não sei se você já viu no Instagram, tem isso, né? O pastor fica lá sentado, vocês não vão fazer isso comigo, não. Ele está lá sentado, vem a pessoa atrás e fala: alô, é fulano, alô, é fulano, para você saber se você reconhece a voz. É isso que Deus está querendo com a gente, com que a gente, ao pegar a palavra de Deus, a gente reconheça a voz de Deus. A Bíblia fala que mesmo quando a gente erra, esse é o texto de Jeremias que diz: uma voz vem por trás, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Até mesmo quando a gente se separa, muitas vezes acontece isso no nosso dia, porque a gente não dá atenção às coisas de Deus. A gente ainda tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda continua dizendo para mim e para você: esse é o caminho, mas a gente tem clareza no coração para ouvir a voz de Deus? Essa é a questão. Abre comigo em Josué capítulo 1 para a gente terminar. Não podia faltar esse versículo, não é verdade? Josué, no capítulo 1. A partir do verso 1. E olha só que interessante, porque quando começa aqui o livro de Josué, a gente vê aqui uma guinada na história do povo de Israel. Moisés conduziu eles até a terra. Agora o propósito de Josué era entrar na terra. Mas presta atenção que o tutor de Moisés, de Josué, o mestre, o amigo de Josué, Moisés, morreu. E Deus vira para Josué e fala: agora a tarefa está contigo. Imagina isso, você não ia tremer nas bases? Joelhinho não ia bater? Você olhar para o sapato e falar: nossa, o sapato de Moisés era desse tamanho, meu pezinho é desse pequeno. O quão desqualificado eu me sinto. Mas eu quero lembrar a você que Deus já tinha dado uma palavra para Josué. Olha só que interessante. Deus já tinha dado essa palavra em Deuteronômio, no capítulo 31. Através de Moisés. Presta atenção, porque quando a pregação está sendo pregada, Deus está falando com você, para que você volte para casa e experimente a voz de Deus por você mesmo. Então Deus falou com Josué através de Moisés. Depois Moisés morre, e aí Deus agora fala com Josué. E ele diz no versículo 1: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Mais uma vez, Deus mostrando para Josué que ele era o mesmo Deus de Moisés. Aí a gente vê lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
Aquilo que Ele deixou registrado na sua palavra como promessa, vale para nós ainda hoje. E Deus estava deixando isso muito claro para Josué. O que você viu Moisés experimentando, eu sou o mesmo Deus. A história que você ouviu de como Moisés recebeu o seu chamado, eu sou o mesmo Deus. Os milagres que você viu Moisés fazendo, eu sou o mesmo Deus. Mas imagina a crise no coração de Josué. Imagina isso. Ele diz, verso 4, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu fico me imaginando Josué pensando em Moisés, com as pragas do Egito, e Faraó da nação se levantando e falando, daqui vocês não saem, daqui ninguém tira vocês. E Moisés indo lá e com uma palavra de Deus, veio a primeira praga, veio a segunda praga, veio a terceira praga. Ninguém te poderá resistir. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seria bom demais, até aqui já estaria bom. Mas Deus entende as nossas crises. Deus entende que existe uma luta com os nossos pensamentos. Deus entende isso. Então o que Ele fala para Josué? Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dará aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso. Ou seja, Josué, o nível está subindo. A minha expectativa é que você seja forte e corajoso. Mas como? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Aí ele dá o bizu para dizer como é que você vai ser bem sucedido. Não cesse de, primeira coisa, não cesse de falar. Mas para falar tem que estar cheio. Se encha da minha palavra, e é isso que você vai falar. Outro dia a gente estava num lugar, e aí tinha uma pessoa passando por uma necessidade de saúde com seu pai. E aí conversando com a pessoa, e aí pastor, mas sabe como é que é, né? Vontade de Deus é um mistério. Ninguém sabe a vontade de Deus. Eu não ia confrontar a pessoa ali, porque eu não tive nada no meu coração para confrontar a pessoa. Mas eu fiquei só pensando, mas se você lesse a Bíblia, está escrito na Bíblia a vontade de Deus, revelada com relação a isso. Você lembra na história, uma vez, o Kenneth conta isso nos livros dele, que ele fala que aquela era uma senhora muito pobre, muito pobre, muito pobre. Aliás, aconteceu isso outro dia, que eu vi no noticiário. Uma senhora muito pobre, mas muito pobre, muito pobre, mas com um quadro muito bonito na sua parede. E aí, uma pessoa vai visitar, olha o quadro e fala, nossa, que quadro bonito. Mas quem te deu? Não, foi minha patroa. Trabalhei na casa há muito tempo dela, ela faleceu, deixou para mim de herança esse quadro. Aí a pessoa falou, quem era sua patroa? Falando de tal, ela foi pesquisar, falou, mas a mulher tinha dinheiro, vai deixar só um quadro para ela? Tá. Mas a senhora me permite dar uma olhadinha nesse quadro mais a fundo? Quando ela foi olhar o quadro valia milhões. Só que ela não sabia. E muitas vezes o cristão passa nessa vida, como diz Spurgeon, arrastando a quilha do barco na praia, quando poderia estar navegando em águas mais profundas, justamente porque não conhece as Escrituras. Nós somos roubados, presta atenção, nós somos roubados pelo inferno quando nós não conhecemos as Escrituras. Imagina essa mulher, anos e anos, com aquele quadro maravilhoso, milhões na parede, sem dinheiro no bolso. E aí eu conversando com essa pessoa, e ela falando isso, não tem, a vontade de Deus é um mistério. Eu falo, nossa, aí dói o coração do pastor. Mas já está aqui, ele já levou sobre si cada uma das nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. É Velho Testamento, aí vem o apóstolo Pedro e ratifica isso. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele ratifica, Novo Testamento.
para que a gente tenha entendimento de que nós temos direitos em Cristo Jesus. Agora você imagina Josué nessa jornada, olhando para aquela cidade cheia de povo. Como é que eu vou entrar nessa cidade? Deus está falando com ele, ó, eu vou te dar o bizu, fala sobre o que eu estou te falando, declara sobre a sua própria vida. A palavra diz em Hebreus capítulo 13, para nós confessarmos com ações de graças. A palavra confessar ali, homologueio. Homologueio significa dizer a mesma coisa. Ninguém está falando para você ficar dizendo o que você quer. Diga a mesma coisa que Deus diz. Mas para dizer a mesma coisa que Deus diz, eu preciso saber o que Deus diz. Então Deus está falando para Josué, conhece a minha palavra. Quando você conhecer a minha palavra, você vai falar dessa palavra, você vai encher a sua vida. Ele diz, medita nele de dia e de noite. O que a gente aprendeu que é meditar? Mastigar, pensar e pensar de novo. Viver no encontro de amor com Ele. Ele está falando, entra comigo nesse relacionamento, que era o mesmo relacionamento que Moisés tinha comigo quando ele entrava na tenda. Por que você acha que Deus se manifestava? Porque eram dois, a gente já falou isso, são dois corações que se amam, se encontrando. E aí Deus vinha, Moisés estava posicionado, esperando. Aí estava ali, vinha Deus, e Josué ficava onde? Do lado de fora da tenda. Eu fico imaginando o que Josué ficava ouvindo da conversa de Moisés. Aquela conversa amorosa entre Deus e alguém que o servia. Ele diz, medita nessa palavra dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E o que Deus queria, o que Josué aprendesse, era a realidade de um Deus que está próximo. Era a realidade de um Deus que vive. Era a realidade, não de um Deus ausente, mas de um Deus que está com ele a cada momento. E como é que a gente combate isso no nosso pensamento? Meditando na palavra, ruminando a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, pensando nas coisas do alto, para que o céu possa invadir o nosso natural. Amém, gente? Fique de pé, por favor.